A história de hoje se passa na famosa e conhecida Cidade Vertical, inaugurada em 1966 e localizada no centro da capital paulista, São Paulo. Essa cidade, dentro da cidade, conta com 1.160 apartamentos, cerca de 3.000 moradores e alguns fantasmas. Todo condomínio tem um grupo de mensagens para os moradores compartilharem alertas, serviços, queixas. Isso não é diferente no edifício Copan. A peculiaridade é que um dos assuntos que mais movimenta as conversas dos moradores é o sobrenatural, os fantasmas que habitam o Copan. Criadores, eu sou o Shadow, o apresentador do Conto Quimia, e separei para vocês os 7 casos sobrenaturais mais ilustres relatados pelos moradores no decorrer dos anos. Desde sussurros e avistamentos de vultos fantasmagóricos até manifestações de contato físico. O primeiro caso é o do fantasma Psyll, relatado por Zaya, que mora no Copan desde 2014. Eu estava descendo as escadas e escutei um psiu bem no pé do meu ouvido. Virei e não tinha ninguém. Continuei descendo e escutei novamente. Eu achei que estava me zoando, alguém estava me zoando, mas não tinha ninguém, porque como é que uma pessoa ia sair correndo e eu não escutar na escada? Bom, olha, foi bem estranho e guardei para mim. Diz ela nos prints vazados. Outro caso famoso nas histórias do prédio é o do fantasma das máquinas. Afonso Celso Prazeres de Oliveira, síndico do Copan há cerca de 30 anos, afirma que já recebeu várias queixas sobre este fantasma. Ele afirma: a história é real, não é brincadeira. Eu tinha um mecânico chamado Longo. Uma noite, na casa de máquinas do bloco E, ele viu uma pessoa sentada em uma das máquinas e saiu correndo. Depois, conversou comigo e disse que nunca mais voltaria para cuidar do prédio à noite. Em uma outra ocasião, Longo voltou para consertar uma máquina, acompanhado de um outro mecânico. E enquanto Longo foi ao banheiro, o outro mecânico apareceu correndo, porque tinha visto o homem, conta o síndico. Mas e quando nem mesmo a segurança das trancas da sua porta é suficiente? E esse é o caso do fantasma na porta. O técnico de farmácia Thales Rosa, de 32 anos, mora no bloco B do Copan há cerca de 7 anos. Ele conta que certa vez ouviu a maçaneta se mexer sem que ninguém estivesse por perto. Ele ainda relata que o seu apartamento é pequeno e a porta fica muito próximo da cama. Por isso, ele e sua esposa chegaram até mesmo a colocar garrafas em cima da maçaneta antes de dormir, para ver se era alguém mexendo na porta, porque se fosse, as garrafas cairiam. No entanto, os barulhos continuaram, mas as garrafas jamais caíram. Mas será que há apenas fantasmas e aparições humanas no Copan? Parece que não, miadores. Thales conta que sua sogra costumava ver um gato branco durante suas visitas ao apartamento, antes mesmo dos moradores adotarem qualquer animal. De tanto aparecer para a idosa, o animal fantasma ganhou até mesmo um apelido: Floquinho. Parece que a outra vida também existe para nós, não é? Thales relata ainda que depois de um tempo, eles adotaram alguns gatos e que em algumas partes do dia os gatos ficavam olhando fixamente para a porta por muito tempo, e isso era bastante assustador. Thales, ainda bem que você não sabe o que eles estavam vendo, porque eu sei. Miller Santos, um roteirista que mora no Copan há 3 anos, contou a história do fantasma do teto. Um amigo dele, que também vive no prédio,
estava deitado em seu quarto junto com sua namorada, quando os dois viram uma menina no teto. Segundo eles, foi de arrepiar. Miller conta ainda que essas aparições acontecem especialmente naquela região, no bloco B, que é a mais populosa do prédio histórico. Mas o caso mais assustador do Copan certamente é o caso do fantasma da cama, vivenciada por Natasha Costa, de 24 anos. Eu sou bastante cética, mas tive uma experiência na minha primeira noite morando no Copan que não foi nada agradável, sabe? Eu estou aqui há poucos meses em um apartamento no 21º andar. Basicamente, eu acordei com alguém me abraçando quando eu estava dormindo. E por volta das 10h30 da manhã, eu me assustei, claro, obviamente, né? E a pessoa fez um "xiu" no meu ouvido. Ai, meu Deus. Primeiro eu pensei que era meu marido, mas não tinha ninguém em casa. Eu acordei com o contato dessa pessoa, sabe? Fiquei tipo assim, alguns segundos acordada com o braço e depois simplesmente parou. E no Copan, enquanto alguns sonham com os anjos, outros sonham com fantasmas. E esse é o caso de um ator famoso que teve uma experiência assustadora no seu apartamento. O ator Paulo Vieira teve um sonho assustador no qual o apartamento dele era alvo de uma tentativa de invasão cometida por uma vizinha, até então desconhecida para ele. Segundo o artista, ao acordar no dia seguinte e notar uma movimentação no corredor do seu andar, ouviu um policial dizer: "Sua vizinha se matou". E essa entrevista é de 2019 e você pode encontrá-la disponível na internet. E vocês, miadores, acreditam em fantasmas? Se ainda não se convenceram que o sobrenatural é real, assistam meus vídeos assustadores da série Conto que Mia.